Fala, patriotas do Corujão! Hoje eu trago uma notícia importante de caráter internacional. Nos últimos dias, o cenário político internacional foi agitado por mais um capítulo da longa e polêmica história de Nicolás Maduro, o ditador socialista que comanda a Venezuela com mãos de ferro. Dessa vez, a tensão aumentou depois que o governo dos Estados Unidos tomou uma decisão sem precedentes: dobrar o valor da recompensa para quem fornecer informações que levem à captura de Maduro. Agora, a cabeça do líder chavista vale nada menos que 50 milhões de dólares, o equivalente a quase 300 milhões de reais. O anúncio foi feito na última quinta-feira, dia 7 de agosto, e causou impacto imediato. Não é todo dia que o governo americano coloca um valor tão alto pela prisão de um chefe de Estado. Isso não é apenas uma medida judicial, é um recado político fortíssimo. E como era de se esperar, Maduro reagiu. Quase uma semana depois, no dia 11 de agosto, ele apareceu na TV estatal venezuelana, a VTV, para fazer seu tradicional discurso inflamado contra os imperialistas do norte. Em tom desafiador, ele disse: "Não ousem me atacar, porque a resposta pode ser o início do fim do Império Americano." E ainda completou com aquela velha retórica chavista: "Deixem quieto quem está quieto." Mas o que motivou os Estados Unidos a aumentar tanto essa recompensa? A resposta vem de uma operação recente da DEA, a Agência Antidrogas Americana. Foram apreendidas cerca de 30 toneladas de cocaína, uma quantidade absurda que, segundo as investigações, teria ligação direta com o regime venezuelano. Para a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pamela Bondi, isso é mais uma prova de que Maduro não é apenas um governante autoritário. Ele é, segundo as acusações, o chefe de um cartel de drogas que opera em toda a América Latina, usando a estrutura do Estado para garantir que toneladas de entorpecentes circulem livremente. E aqui vale lembrar, essa não é a primeira vez que Washington acusa o regime chavista de envolvimento com narcotráfico. Há anos, ex-ministros, militares desertores e até membros da própria família de Maduro foram apontados como peças-chaves em esquemas de tráfico. Os narco-sobrinhos, por exemplo, 2 sobrinhos da esposa de Maduro, já foram presos e condenados nos Estados Unidos por tráfico internacional de drogas. O socialismo bolivariano, que começou com Hugo Chávez prometendo justiça social e igualdade, se transformou num regime corrupto e criminoso que usa a ideologia como máscara para um projeto de poder pessoal. Hoje, a Venezuela é um país destruído. A economia entrou em colapso, a inflação atingiu níveis absurdos e mais de 7 milhões de pessoas fugiram para países vizinhos, inclusive para o Brasil. Nas ruas de Caracas e em outras cidades, a população enfrenta filas intermináveis para conseguir pão, arroz, combustível e até papel higiênico. Hospitais não têm medicamentos, médicos fogem do país e quem ousa protestar contra Maduro enfrenta prisão arbitrária, tortura e até desaparecimento. A medida dos Estados Unidos é, sem dúvida, uma escalada na pressão contra Maduro. Antes, já havia uma recompensa de 25 milhões de dólares, mas dobrar esse valor é um gesto calculado para aumentar o cerco. Com um prêmio tão alto, qualquer pessoa próxima ao círculo de Maduro, seja um funcionário do governo, um militar ou até um aliado internacional, pode ser tentado a entregar informações. E não é apenas sobre drogas. Para o Washington, Maduro também representa uma ameaça política e geoestratégica. Seu governo mantém laços estreitos com regimes autoritários como Cuba, Rússia, Irã e China. A Venezuela oferece território para operações militares e de inteligência estrangeiras. Serve como rota para grupos terroristas e, segundo as autoridades americanas, mistura narcotráfico com atividades de organizações criminosas que atuam no continente. Esse aumento na recompensa também é uma mensagem para outros ditadores: ninguém está acima da lei. Ainda mais quando o país governado é vizinho de nações aliadas aos Estados Unidos e está a poucas horas de voo da Flórida. Vale lembrar que durante o governo Trump, os Estados Unidos adotaram uma postura mais firme contra Maduro, impondo sanções econômicas, bloqueando ativos no exterior e pressionando diplomática e militarmente o regime chavista. A procuradora Pamela Bondi foi categórica:
Maduro não escapará da justiça no governo de Donald Trump. Para o povo venezuelano, a esperança é que medidas como essa acelerem o fim de um regime que já dura mais de uma década. Mas para Maduro, isso significa que cada vez mais pessoas, dentro e fora da Venezuela, estarão dispostas a colaborar com as autoridades internacionais. Na prática, com 50 milhões de dólares na mesa, a segurança pessoal do ditador nunca esteve tão em risco. Qualquer deslize, uma viagem, um aliado infiel, uma traição, pode significar a sua captura e a queda definitiva do seu império bolivariano. O que está em jogo não é apenas a captura de um homem, mas sim o colapso de todo um sistema que transformou um dos países mais ricos em petróleo do mundo em um exemplo vivo de como o socialismo pode arruinar uma nação. E para quem acha que isso não nos afeta, vale lembrar que a crise venezuelana já transbordou as fronteiras. O Brasil recebe milhares de refugiados venezuelanos todos os meses, e cada vez que Maduro se mantém no poder, mais pessoas são forçadas a deixar seu país, pressionando os serviços públicos, segurança e economia dos vizinhos. Agora, o mundo observa. Os Estados Unidos deram o sinal. A recompensa está lançada. E como a história nos mostra, todo o império um dia cai. E às vezes não é pela força de um exército, mas pelo peso das suas próprias traições internas. Resta saber se Maduro conseguirá sobreviver a mais esse capítulo, ou se finalmente terá que enfrentar a justiça que há tanto tempo tenta evitar. Se você quer se manter informado e não cair em narrativas enviesadas, fique ligado aqui no Corujão Patriota. A luta por um Brasil melhor continua. Até o próximo vídeo.